Olá, bem-vindos. O objetivo deste vídeo é dar a vocês uma visão geral do que é a solução Drummer Suite. Eu tenho uma convicção de que a forma mais prática e objetiva de fazer isso é primeiro nós identificarmos o tipo de problema que ele se propõe a abordar e resolver. E até para mostrar para vocês que o nosso intuito não foi só desenvolver um sistema que pudesse ajudar o programador, mas sim levar a empresa a novos patamares do ponto de vista de resultados, eu vou começar desenvolvendo uma linha de raciocínio bastante lógica e intuitiva. Quais são os processos básicos da manufatura? A empresa existe para fazer o quê? Basicamente, ela compra, transforma e vende, e nesse processo obtém o lucro. Então podemos dizer que a meta da empresa é a obtenção do lucro. Isso é uma coisa bastante óbvia, assim como também é óbvia essa afirmação. Se a meta é ganhar mais dinheiro, e dinheiro ganho é o dinheiro que entra menos o que sai, então, se nós queremos melhorar os resultados, nós temos dois meios possíveis. Ou aumentamos as entradas, as receitas, ou reduzimos as saídas, as despesas. E nós tentamos trabalhar nessas duas pontas de forma simultânea. Através de que ações? Do ponto de vista de aumentar a receita, nós tentamos elevar o nível de atendimento a clientes, superar expectativas de preço e prazo de entrega, explorar novos mercados e oportunidades e vender produtos com qualidade e valor agregado superiores aos dos concorrentes. E na outra ponta, nós tentamos reduzir o custo do capital investido em estoques e ativos, melhorar a eficiência global da fábrica, adequar o nível de mão de obra às necessidades de mercado e eliminar desperdício de uma forma geral. Muito bem, pessoal, até aqui eu falei o óbvio. Agora, o que nós constatamos na maior parte das organizações com as quais nós temos trabalhado? Exatamente isso. Se as ações são tão conhecidas, por que é tão difícil implementá-las? Por que é tão difícil pegar aquelas ações de resultados e efetivamente melhorar o resultado da empresa? Então foi aí que nós tentamos focar em entender o problema, entender quais são aquelas dificuldades cotidianas que impedem ou no mínimo dificultam a colocação de ações de resultados em prática. E nós caímos exatamente aonde? Na área de logística, na área de planejamento da produção. Se nós pegarmos um dia a dia típico da logística, o que nós encontraremos? Quais são as dificuldades cotidianas? Questões do tipo, como responder rapidamente às constantes mudanças de nossos clientes? Quando e onde vou ter gargalos na produção? Qual o nível de mão de obra adequado a um determinado volume de vendas? Que pedidos serão afetados se faltar uma matéria-prima ou um componente? Qual a melhor sequência de programação das máquinas? Como que eu faço para extrair o máximo da minha capacidade instalada? Como balancear performance de entrega e níveis de estoque? Como sincronizar os diversos setores da empresa? Como sincronizar compras com os programas internos de produção? Por que um determinado pedido vai atrasar? Como é que eu faço para acompanhar a execução do programa na fábrica? Para quando eu posso prometer um pedido, uma cotação que caiu lá na área comercial? E se entrar um pedido urgente, o famoso fura-fila, o que eu faço? Qual o melhor mix de produção para uma disponibilidade escassa de recursos? Como que eu faço para garantir estoques e disponibilidades no cliente ao menor custo? E por fim, como criar uma produção puxada através de controles visuais? Então veja, pessoal, essa não é uma lista exaustiva, nós podemos até encontrar outros tipos de problemas, mas nós percebemos que na maior parte das organizações essa lista está sempre presente e é aquela pedra no sapato. É aquilo que dificulta a colocação das ações de resultado em prática. No final das contas, nós percebemos que a empresa acaba dando respostas a essas questões, mas à custa do quê? Daquele conhecimento daquelas pessoas que estão na empresa há muito tempo, muita sola de sapato para nós percorrermos diariamente a produção e o que é pior, muita planilha Excel, muito controle paralelo. Então, se nós formos mais a fundo e tentar encontrar as causas raízes de tantas dificuldades, basicamente nós encontramos três. Primeiro, o modo como gerenciamos a nossa operação, o ERP com aquele velho problema de capacidade infinita, de não enxergar as restrições que nós temos no chão de fábrica. Segundo, um excesso de desperdício no fluxo de valor como um todo, desde a concepção, a produção e entrega efetiva dos produtos. Nós percebemos que tem muita oportunidade de melhoria e racionalização. E o terceiro aspecto, a falta de uma ferramenta de software capaz de responder rapidamente essas questões apresentadas. A conclusão que nós chegamos é que o ERP ajudou, porém falta um complemento. O ERP é extremamente necessário, mas não suficiente para resolver essas questões apresentadas. Muito bem, uma vez apresentado o problema, do ponto de vista de solução, o que falta?
Basicamente, na nossa visão, faltam duas coisas. Primeiro, uma filosofia de gerenciamento complementar, porque nós percebemos que só a solução de software não resolve o problema. Se nós não tivermos uma filosofia forte de gestão empresarial, de gestão complementar, que seja bem aplicada, nós não conseguimos tratar de questões que independem de software, como, por exemplo, melhorias de processos. Então, do ponto de filosofias de gerenciamento, nós percebemos algumas tendências no mercado. Quais são elas? Primeiro, a teoria das restrições. Segundo, a produção enxuta, o Lean Production. Terceiro, o Six Sigma. E nós percebemos que todas essas filosofias elas têm o mesmo foco, o mesmo objetivo. E sempre nós temos melhores resultados quando nós temos essas três trabalhando em conjunto. Então, o grande objetivo delas, o que é? É criar um fluxo puxado de produção, fazer com que toda a cadeia trabalhe de acordo com a puxada do mercado. Além dessa filosofia de gerenciamento complementar, o que falta mais? Qual é o segundo aspecto da solução? Na nossa visão, um sistema de suporte. E é exatamente aqui que nós estamos apresentando a nossa solução, o Drummer. Inclusive o nome, apesar de ser em inglês, define o baterista, é o tocador de tambor, é o que vai ditar o ritmo na fábrica. Então esse seria o segundo aspecto da solução, um sistema complementar de suporte àquela metodologia de gerenciamento. A definição mais global do sistema é exatamente essa. Um conjunto de módulos e funções voltadas ao planejamento e programação avançada da produção, a sigla APS de Advanced Planning and Scheduling, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais e outros recursos. Quando nós falamos de APS, nós precisamos tomar um cuidado porque existem no mercado duas classes de sistemas APS. Então a primeira delas é o que nós chamamos classe 1, ou FCS, de Finite Capacity Scheduling, que possui basicamente um foco na programação. Nós dizemos que esse tipo de software é simplesmente um sequenciador de ordens de produção. Existe aqui um classe 2, que é o APS propriamente dito, o Advanced Planning and Scheduling, cujo foco está tanto no planejamento quanto na programação. Então nós dizemos que esse tipo de APS é um gerador e sequenciador de ordens de produção e compras. O Drummer é um APS genuinamente classe 2. O Drummer é composto por uma série de funcionalidades que basicamente atende os três principais elos da cadeia. Do ponto de vista de clientes, nós temos a funcionalidade de VMI, que efetua uma gestão dinâmica de estoques, o Mix, voltado à definição de um mix de produtos que gera a melhor rentabilidade financeira, o Project, que é voltado para aquelas empresas que têm na área de engenharia uma restrição que deve ser considerada. Do ponto de vista de fábrica, nós temos o MRP, que efetua a geração de ordens realistas de produção, o APS, responsável pelo sequenciamento da produção com capacidade finita, e para aquelas empresas que trabalham com o Kanban, nós temos o Kanban eletrônico, que efetua um planejamento e controle da produção com os cartões eletrônicos. Do ponto de vista de fornecedores, nós temos suprimentos, responsável pela geração de ordens de compra e reprogramação de compras já colocadas nos fornecedores. Dando suporte a essas funcionalidades, aqui na base nós encontramos o Drummer Connect, que é o responsável por toda a integração de dados com os sistemas corporativos ERP. E nós podemos dizer que essa parte do sistema ela é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque nós temos que ter uma comunicação muito efetiva e ágil com os nossos ERPs, tanto do ponto de vista de extrair dados quanto devolver dados. Como características gerais, nós podemos dizer que o sistema atende ambientes make-to-stock, make-to-order ou híbridos. Ele identifica as necessidades de recursos, capacidade de materiais, mão de obra e ferramentais e identifica eventuais gargalos na produção. Além disso, o que ele faz a mais? Qual que é o grande diferencial do Drummer? É exatamente esta parte aqui embaixo. Ele vai otimizar a sequência nos pontos de programação, ou seja, nos gargalos identificados, sempre utilizando uma lógica que nós chamamos bidirecional. Primeiro ele faz um processamento backward, da data de entrega para trás, e em seguida ele faz um processamento forward, da data de referência para frente, para fazer a alocação e sequenciamento dos recursos e materiais. Com isso, ele consegue sincronizar a fábrica em função dos pontos de programação, gerando uma programação de compras subordinada à programação da produção. Compras é uma consequência daquilo que você programa na fábrica.
e entra no mérito também de reprogramar aqueles pedidos já colocados nos fornecedores. Além disso, ele faz uma gestão dinâmica dos níveis de estoque, tanto internos como nos clientes, que é uma característica particularmente útil para aquelas empresas que trabalham make to stock, que fazem para estoque. Muito bem, do ponto de vista de arquitetura, nós sempre temos um ERP corporativo aqui na base. Aqui nós temos o Dremer com a base de dados dele. Então nós trabalhamos basicamente com 3 bancos de dados, o Oracle, o SQL Server e o Firebird. Nós podemos ter uma terceira camada de software aqui que nós chamamos de MES, Manufacturing Execution Systems, que são aqueles softwares voltados à parte de automação e coleta de dados do chão de fábrica. Nós temos aqui o Dremer Connect, que é aquele responsável pela extração de dados tanto do ERP quanto do MES, populando esta base do Dremer diariamente, em cima da qual nós temos aquelas funcionalidades Project, Mix, VMI, APS, campanha eletrônica e suprimentos, como eu apresentei lá atrás. Um aspecto bastante importante de ser mencionado, pessoal, é a estratégia que nós adotamos para o desenvolvimento do Dremer. Então, se nós partimos de uma estrutura típica de um ERP com esses módulos administrativos, financeiros e esse miolo industrial, nós tínhamos 2 abordagens possíveis. Ou aproveitamos toda essa estrutura do MRP com esses módulos industriais e utilizamos o Dremer apenas para fazer o sequenciamento das ordens de produção, ou nós absorvemos todas essas funcionalidades para dentro do sistema, incorporando essas atividades de planejamento e programação com capacidade finita. Então nós decidimos por esse segundo caminho, e eu vou explicar por quê. Quando nós rodamos essa estrutura MPS MRP, ela é tipicamente um processamento com capacidade infinita. Então nós geramos todo um plano de ordens de produção e suprimentos com o conceito de capacidade infinita. Aí você passa essas ordens de produção para um APS sequenciar, ele faz todo o trabalho de sequenciamento, eventualmente modificando as datas de entrega, devolve para o ERP essas datas modificadas. O que vai acontecer aqui com compras, pessoal? Vai ficar totalmente desincronizado, então você precisaria fazer um segundo ciclo do MRP para você rebalancear compras. Então nós teríamos 2 ciclos de MRP para um ciclo de APS. Então com isso você perde muito do ponto de vista de flexibilidade. Então nós decidimos incorporar dentro do Dremer todas essas funcionalidades, fazendo tanto planejamento quanto programação num ciclo único integrado, adicionando a esses processos o conceito de capacidade finita. Então o Dremer se transformou nisso, nesses processos básicos aqui de mix, gestão de demanda, APS e suprimentos, que fazem todo aquele trabalho de planejamento e programação, onde incorporamos o conceito de nivelamento com capacidade finita. Então, se nós fizermos um comparativo das funcionalidades que você tem lá no seu ERP com o que nós temos no Dremer, aqueles módulos de SOP, Sales and Operations Planning, MPS e RCCP, são totalmente substituídos por essas funcionalidades de mix e gestão de demanda. As funcionalidades de MRP e CRP são totalmente substituídas por esse ciclo APS. E a parte de suprimentos ela é totalmente substituída por esse suprimento sincronizado com todos esses ciclos aqui em cima. Dessa forma, então, nós temos planejamento e programação com capacidade infinita. Vamos fazer um comparativo agora do MRP2 e do APS segundo alguns critérios. Então, do ponto de vista de abordagem, o MRP tradicional ele faz um planejamento sem considerar a capacidade dos recursos para a execução do plano, enquanto que o APS ele faz o planejamento viável, baseado nas restrições que você encontra no chão de fábrica, e, portanto, ele enxerga as limitações dos recursos. Em termos de foco, o MRP tradicional ele tem uma coordenação da manufatura, ele busca isso, enquanto que um APS, o grande objetivo, o que é? O mercado, a satisfação das demandas dos clientes. Em termos de natureza, MRP é tipicamente transacional, um APS é analítico, analisa os resultados sempre com foco no mercado. Do ponto de vista de abrangência, o MRP tradicional envolve finanças, área contábil e manufatura. O APS tipicamente envolve todos os elos dentro de uma cadeia de suprimentos. Do ponto de vista de capacidade de simulação, MRP é extremamente baixo, ele é um sistema burocrático e mais transacional, enquanto que no APS a capacidade de simulação é extremamente alta. Ele nasceu com essa finalidade.
Do ponto de vista de capacidade de otimização, o MRP ele é muito baixo. Ele faz basicamente aquele cálculo de explosão, defasando no tempo num processo tipicamente backward, com capacidade infinita. A capacidade de otimização em sistemas APS é extremamente alta, porque ele nasceu com este foco. Então ele possui algoritmos matemáticos que fazem toda a otimização de sequenciamento da produção. E do ponto de vista de velocidade de processamento, o MRP é extremamente baixo também, porque tipicamente ele processa os dados fazendo acesso a disco, enquanto que no Drummer, este processamento todo ele é feito em memória, na memória da estação. Então nós lemos os dados, carregamos em memória, e neste ambiente em memória ele processa numa velocidade extremamente rápida. Então esses são os comparativos que nós podemos fazer entre uma solução, tipicamente MRP2, e uma solução APS. Muito bem, pessoal. O objetivo então foi esse, dar esta rápida visão geral para vocês do que é um sistema. E em próximos vídeos agora nós vamos estar detalhando como o sistema trabalha e efetivamente responde àquelas questões apresentadas. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.